Olá a todos, estamos aqui mais um dia para estudarmos o Evangelho juntos. É com muita alegria que eu estou aqui hoje também, mais uma vez. Hoje a gente está trazendo aí o capítulo 1, item 8 do Evangelho, segundo o Espiritismo, que fala sobre a aliança da ciência e da religião, e conjugado com a questão 340 do Livro dos Espíritos também. Como de costume, a leitura já foi feita pelo nosso companheiro, que falou anteriormente, a leitura do capítulo e da questão, e nós vamos dar continuidade, então, aos comentários desses itens, né? Então, antes de tudo, gostaria de pedir, então, o amparo da espiritualidade neste momento, para continuarmos a trazer as mensagens aí que tanto nos confortam e tanto nos guiam para a nossa caminhada evolutiva, né? E, então, vamos aos comentários. Então, continuando esses comentários, como eu disse, eu queria trazer primeiramente um fragmento do item 8, né, em que Kardec afirma o seguinte: a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Então, a ciência e a religião, se elas se contradizerem, então uma ou outra ali ela estaria errada, porque Deus, como a gente já viu, né, na questão 1 do Livro dos Espíritos, ele é a inteligência suprema. Vamos falar a causa primária de todas as coisas. Então, não pode, então, pretender a destruição da sua própria obra, né? E com isso, nós concluímos que a essência desse item que a gente está estudando, ele está no fato de nos mostrar que a lei moral, né, e a lei natural, elas são a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, tanto a lei divina quanto a lei natural são a mesma lei de Deus, né? Como a gente já viu lá na questão 614 do Livro dos Espíritos, na parte da lei divina e lei natural. E aí, quando nós voltamos os nossos olhos, né, para o título desse item que nós estamos estudando hoje, né, a gente vê ali a palavrinha aliança, aliança da ciência com a religião, né? Então, aliança significa uma união, um casamento, significa dois seres que se amam, dois que se ajudam, dois que cooperam, né, ali um com o outro, que cuidam um do outro, que servem um ao outro. Isso é aliança. E lá no livro do Consolador, né, o Consolador, Emmanuel, ele nos diz lá que a religião é um sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor na expressão mais sublime. Enquanto a ciência e a filosofia, elas já operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, né? A religião, ela já edifica e ilumina os sentimentos. Então, cada uma tem ali o seu papel, né? Mas ambas estão ligadas a uma mesma lei. Então, a religião, ela é um sentimento divino que prende ali o homem ao Criador. As religiões já são, assim,
as organizações dos homens falíveis, imperfeitas, como eles próprios, né? As religiões aqui, no caso, que nós conhecemos. Mas na sua essência, a religião mesmo, é um sentimento ali que a gente tem com o Criador, com Deus, nosso Pai. Então, muitas vezes, a gente acaba confundindo um pouco, interpretando de maneira equivocada, né? Então, se ali ambas possuem o mesmo princípio, que é Deus, então essa incompatibilidade que se acredita existir entre ambas, ela está puramente numa falha de observação, né, do excesso de exclusivismo de uma ou de outra parte, né? Por um lado ali, a ciência, ela definiu o seu campo de ação em sendo apenas fatos materiais, né? E por um outro, a religião, ela se manteve ali firme nos seus dogmas, né? Ignorando as descobertas da ciência, né? Mas só que, na verdade, as duas deveriam andar juntas, que é o que o título desse nosso estudo de hoje traz, né? A palavrinha que a gente já viu, aliança. André Luiz, inclusive, ele cita lá no livro Evolução em Dois Mundos, né? Que se nós examinarmos ali um átomo de hidrogênio, um próton, um nêutron, atraindo um elétron, que essa lei de atração é a mesma lei que ali, a lei de amor, né? Que une um ser a um outro ser amado. Então, portanto, se estudarmos um átomo ou estudarmos um relacionamento conjugal, é a mesma coisa, porque a energia é a mesma. Se é a mesma energia. Então, se a gente olhar, está mais voltado para a ciência, né? Que é essa questão do átomo, mas é tudo a mesma coisa. Relacionamentos e esse estudo. Né? Immanuel Kant, que é um filósofo alemão, né, ele tem um livro que chama Religião nos Limites da Simples Razão. Então, esse Immanuel, ele analisa ali, né, os conflitos entre os religiosos e os cientistas, né? E ele diz nesse livro, né, que esses conflitos deixam de existir se ambos se dispuserem a seguir apenas dois deveres na vida. Eu acho que eu já cheguei a mencionar sobre isso em um outro estudo, né? Mas ele casa bem novamente com o que a gente está trazendo hoje. Então, esses dois deveres, né, que Immanuel Kant traz é que se o homem, né, adotar como regra universal de conduta, né, o preceito é considerado legislador de todos os deveres, que compreende em si a condição moral interior como condição moral exterior do homem, isso é, cumpre o teu dever sem invocar outro motivo que seu valor imediato, ou seja, ama a Deus acima de tudo. Então, o primeiro dever é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Acima de tudo, é o que ele está trazendo aqui. E o segundo dever que ele nos traz é o de utilizar como regra particular de vida, né, a aplicação do dever universal de conduta, né, que foi citado. Então, nas relações externas com outros homens, né, a questão de amar o teu próximo como a ti mesmo, né, e aí casa com o primeiro dever, né, que é ali, assim, do homem se adiantar, né, seu bem ali, e largar o egoísmo, o orgulho, né, e passar a enxergar o próximo.
Então, a gente tem esses dois deveres, um de amar a Deus e o outro de amar o próximo. Ele traz isso daí para a gente. Então, com base nesses princípios e também em outros princípios, né, que a gente pode encontrar com relação a isso, um perfil que vai se delineando no mundo atual é o de que a religião está meio que perdendo a luta, né? Está perdendo gradualmente a luta, a guerra contra a ciência e vice-versa. A ciência está perdendo para a religião e a religião está perdendo para a ciência, né? Tornando, então, assim, importante, imprescindível que a gente busque construir pontes de entendimento, né, sobre ambas, né? Porque é o que se a gente olha num ângulo, a gente vê uma coisa, a gente olha de outro ângulo, a gente vê outra coisa. Então, um dia, se a gente passar a entender, né, e tentar ver essa união que é necessária entre as duas, a gente consegue enxergar que mais para frente, né, os religiosos e os cientistas, eles aprenderão a conviver em paz. Então, à medida que a religião vai aceitando a questão da ciência e a ciência também passa a compreender o lado da religião, né, vai chegar um momento que eles vão estar ali de mão dada, né, mãos dadas, e vão conviver em paz. Primeiro, porque os religiosos estarão, assim, cada vez mais livres dos dogmas, que é o que meio eles são focados, né? E segundo, porque os cientistas, eles romperão, né, digamos, as algemas que mantêm eles ali presos, cativos do primado da razão, né? Então, assim, a gente vai um dia ver essa aliança acontecendo, né? Inclusive, sobre essa aproximação, né, das duas partes, esse encontro entre a religião e a ciência, foi feito um estudo em cima, esse estudo, na verdade, ele foi publicado até numa revista de neurologia e de endocrinologia, é uma revista americana. E aí esse estudo que foi publicado nessa revista, ele gira em torno da obra Missionários da Luz, de André Luiz, psicografado pelo Chico. E essa psicografia aconteceu em 1945, essa obra. E aí, nesse estudo, é mencionado ali que André Luiz, em 2 capítulos, se não me engano, né, ele traz inúmeras informações sobre a glândula pineal. Na época dessa publicação da obra, né, 1945, a ciência ela só conhecia a pineal achando ali que a função dela era apenas voltada e tinha efeito na puberdade. Então, essa era a visão que a ciência tinha. E desde então, né, que teve a publicação e a ciência já tinha essa ideia de que era da puberdade e tudo mais, desde então a ciência ela está até hoje descobrindo e confirmando, né, a cada década que vai passando ali, uma série de afirmações dadas por André Luiz em 1945. Então, esse estudo ele vai pegando os pontos que foram casando, sabe? Então, é interessantíssimo. E aí, nesse estudo, né,
A primeira descoberta que se teve da questão do que estava no livro e o que a ciência acabou descobrindo, demorou aí 13 anos. Então, essa primeira descoberta foi 13 anos depois da publicação do livro Missionários da Luz. Foi em 1958, né? E aí, nessa descoberta, foi verificado que a glândula pineal, ela produz um hormônio chamado melatonina. E aí eles perceberam, a partir disso, que então essa glândula pineal, ela não estava somente ligada à puberdade, como eles pensavam, como a gente mencionou há pouco, né? Esse hormônio, pelo que eles viram, ele está ligado às nossas emoções, à nossa saúde mental. E isso vai de encontro ao que o André Luiz já havia mencionado no livro Missionários da Luz, né? De que essa glândula, ela estava ligada ao controle das nossas emoções, né? E isso a gente pode, inclusive, ver, eu trouxe aqui um pequeno fragmento do livro, onde ele fala, né? Que André Luiz fala, ele fala o seguinte: a glândula pineal é a glândula da vida mental, que preside aos fenômenos nervosos da emotividade, agindo como a controladora do mundo emotivo e o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Se a gente pegar o livro, tem diversas menções sobre a glândula pineal, né, sobre a sua função, a ação no sistema endócrino. Lá, André Luiz, ele traz tudo, as várias informações. E se a gente vem agora para o período mais atual, porque aqui a gente está falando da primeira descoberta, da publicação do livro e tudo mais, né? Mas se a gente já traz para o período atual, né? Os pesquisadores, eles já verificaram, né, que muitas doenças psiquiátricas, como um distúrbio bipolar, uma depressão, a esquizofrenia, alguns distúrbios alimentares, algumas demências, elas estão relacionadas a uma mudança nos níveis da melatonina, que é o hormônio produzido pela glândula pineal, né? E aí, com base nesses estudos, eles também evidenciaram uma relação existente entre a glândula pineal e a vida mental. Só que eles ainda estão caminhando, né? Eles ainda não desvendaram por completo o papel que essa glândula tem como um todo, né? Então, eles estão, desde então, descobrindo, e as coisas vão casando com o que o André Luiz já nos havia trazido na publicação do livro Missionários da Luz. E aí, no meio desses estudos e tudo mais, né, alguns médicos fizeram também mais uma outra pesquisa, fizeram um outro estudo, onde eles pegaram ali alguns monges em meditação, né? E enquanto esses monges estavam meditando, eles foram registrando as imagens cerebrais, né, por meio de uma tomografia, e depois eles pegaram esses mesmos monges, só que já não estavam mais em estado de meditação, eles estavam em estado normal de vigília, né, de vigilância, e aí nessas imagens, eles registraram as imagens em ambos os momentos, né? Nessas imagens, eles identificaram a localização exata dessa glândula no cérebro, né? E esse local é o mesmo mencionado por André Luiz, não só na obra Missionários da Luz, como em outras obras da série, né? Que ele nos trouxe, ali nos seus, acho que 14 livros. Né? E essas imagens, elas mostraram que essa localização encontrada, né, nessa área, né, quando esses monges estavam
em meditação, né, eles acionavam muito mais o lobo frontal, que inclusive o lobo frontal, ele é uma das 3 camadas do cérebro que André Luiz nos deu, né, por conhecimento no livro No Mundo Maior, né? E aí isso é responsável pela intuição, né, pelo contato com o mundo espiritual, nessa questão do lobo frontal. Então, eles conseguiram ver isso nas imagens, né? E aí, outro importante ponto que a gente tem relacionado a esse tema, né, essas descobertas, é em torno do pensamento, né? Sobre a evolução também dos estudos sobre o pensamento. Então, desde muito tempo, também, Emmanuel, ele já nos trazia revelações em torno desse assunto, não só André Luiz, né? Ele, inclusive, afirmava lá no livro Pensamento e Vida, né, que o pensamento é uma energia eletromagnética. E esse fato da energia eletromagnética, ele também foi confirmado por André Luiz nos livros como Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, entre outros da série dele. Então, as informações casam, né? Então, nós temos mais evidências aí, né, sobre isso. E na época em que essas obras foram publicadas, essas obras que nós estamos mencionando aqui, não havia equipamento suficiente para se medir o que era, por exemplo, um pensamento, né? Hoje, a ciência, ela já reconhece o poder do pensamento. Então, como as coisas estão evoluindo, estão caminhando, né? Tem um estudo interessante, né, que o pessoal pegou 2 vidros, colocou arroz dentro e fechou, né? Então, para cada vidro foi dado um tratamento diferente, né? Um era o pote do amor, para o qual eram dirigidos ali pensamentos e palavras de amor, de carinho, energias positivas. O outro já era um pote do ódio, né? Para o qual eram dirigidos pensamentos e palavras de ódio, de descaso, energias negativas, né? E aí eles foram, durante um mês, de acordo com os potes, eles foram enviando essas ondas mentais de pensamento e palavras, né, positivas ou negativas. E aí, depois de um mês, né, o resultado foi assim impressionante, né, que eles viram. No pote ali, que é chamado de pote do amor, o arroz ele estava fermentado naturalmente. Já no pote do ódio, né, os grãos de arroz eles se transformaram em uma substância escura. O arroz ali embolorou, já estava caminhando para uma decomposição. Então, a gente percebe, a partir disso, como que a ciência e a religião se abraçam, né? O ser humano, ele vai muito além do corpo, né? A ciência, ela contribui para o processo da inteligência, do raciocínio, né? Como a gente pode ver também na questão 780 do Livro dos Espíritos, onde os espíritos eles nos dizem que o progresso moral decorre de um progresso intelectual, né? E que aí, uma vez que o homem, né, compreende o bem e o mal, ele pode escolher, né? E aí o desenvolvimento do livre-arbítrio, ele acompanha o da inteligência, e aí vai aumentando as responsabilidades dos atos. A gente vê que está tudo muito interligado. A gente viu aqui os estudos que foram
aplicados, né? Como tem poder a energia, como essa coisa eletromagnética, então as coisas se entrelaçam, as coisas têm uma coisa a ver com a outra, né? E faz parte do nosso desenvolvimento intelectual entender a causa, as situações do nosso corpo, entender ali que um pensamento que produz, né, uma soma de emoções, né, pode nos fazer sofrer ou pode nos beneficiar, né? Depende do teor do que a gente pensa, igual os vidros com arroz. Depende da energia que nós estamos dispensando para aquilo ali. Tem fundamento, tem envolvimento das duas coisas, né? Então, dependendo da forma que a gente conduz, que a gente pensa, que a gente fala, nós vamos nos beneficiar ou sofrer, né? Os bons pensamentos curam e os maus pensamentos adoecem. Então, a gente tem que ter ali, pensamentos, palavras positivas, né? E aí, a religião, ela nos faz olhar para Deus. Ela nos faz entender que há ali um universo infinito, né, que vai muito, muito além da nossa pequenez. Existe uma inteligência suprema. Por isso é que se faz importante essa aliança da ciência e da religião, né? Miramês nos diz lá em Filosofia Espírita, né, que o homem que somente se instrui, né, sem ao menos se interessar, né, pela moral, ele está correndo um perigo, né? Visto que pode acontecer ali desastres morais ao longo do seu caminho, né? As paixões inferiores, elas passam a comandar o nosso destino, né? E aí, às vezes, os nossos olhos se perdem ali da visão das leis naturais, né? E a gente fica, digamos, até cego, né? Se a gente não olha também, se a gente não se interessa pela parte moral, né? Então, quem somente se instrui, que não se interessa ali em ajudar os seus semelhantes, né? A não ser que que seja ali para mostrar que é bom, que é caridoso, né? Busca sempre ali motivo de ganhar mais, tem uma vaidade exacerbada, está ainda presa a muitas roupagens, né? Aí ele, nesses casos, ele meio que ajuda, né? Mas não ajuda de coração. Então, se a gente não aprende a moral, se a gente não se interessa pela moral, isso fica muito superficial, né? A gente instrui, lê, a sabedoria vai aumentando, é muito inteligente, aquela coisa, mas o coração não fala mais alto. E a gente precisa trabalhar, fazer o nosso coração falar mais alto, alimentar o nosso espírito, cuidar da nossa saúde espiritual, que também é importante, né? E ao longo da história da humanidade, a gente viu por muitas vezes o homem usando a ciência e o saber para massacrar os mais fracos, desculpa, né? E ele ia acabar corrompendo a si mesmo. Então, a ciência e a inteligência precisam ser usadas com sabedoria, né? Não para o mal. Porque de que adianta conhecer tanto, saber tanto, ser tão inteligente para massacrar os outros? Não faz sentido. Então, nós precisamos urgentemente mudar essa história e escrevermos aqui capítulos novos, que seja de agora,
mas a gente precisa começar. Nós estamos atrasados, na verdade. A gente precisa acordar, né? A gente precisa usar a ciência em conexão com o amor, né? Para a gente poder ser feliz em direção à tão sonhada eternidade. Porque como nós já falamos e vamos repetir, o progresso intelectual sem o moral pode ser um desastre para a vida da alma. Então, nós precisamos mudar e aliar esse saber à moral evangélica para aí sim nós restabelecermos as coisas e começarmos e agilizarmos, na verdade, acho que é o melhor termo, nossa evolução espiritual. Só assim nós vamos vencer e chegar mais rápido no destino que nós tanto sonhamos. Então, vamos fazer o uso da ciência em aliança com a religião, voltado para o amor, voltado para o próximo, dentro das leis divinas. E assim a gente vai conseguir chegar onde a gente quer. Então, isso é a minha contribuição de hoje. Espero que tenha agregado de alguma maneira, né? E antes de encerrar aqui nosso estudo, eu vou fazer a nossa prece de encerramento. Então, que tenham todos uma boa semana aí e que a sementinha que foi plantada com relação a isso possa brotar e dar frutos e iluminar a todos que estejam ao nosso redor. Então, vamos fechar os nossos olhos, voltar nosso pensamento para Jesus. Vamos agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui estudando, aprendendo sobre a religião, sobre a ciência, trabalhando o nosso despertar, né, para a vida espiritual, da importância de nós também cuidarmos do nosso lado moral, né, não só do intelectual, como vimos, para a gente poder progredir e chegar na eternidade que nós tanto sonhamos. Então, obrigada pelo amparo, né, pelas palavras que aqui foram estudadas. Agradecer por essa oportunidade de podermos estudar juntos. Mais uma vez. O Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder, a majestade e a glória, para todos sempre, que assim seja. Em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, damos por encerrados os estudos evangélicos de hoje na santa e bendita paz do Senhor Jesus, que assim seja. Boa semana a todos, muito obrigada.